nunca viu seridó potiguar. Nas paisagens do sítio Remédios, linda tu nasceste, se fez patamar. Teus solos tão férteis, terra abençoada, oh Cruzeta amada, meu berço, meu lar. Salve Cruzeta, viva Cruzetinha, meu recanto, meu torrão. Berço da música, da fé e da esperança, és o remédio pro meu coração. Salve Cruzeta, viva Cruzetinha, meu recanto, meu torrão. Berço da música, da fé e da esperança, és o remédio pro meu coração. Aqui vive um povo altaneiro, do gentil roceiro, vaqueiro e pescador. Sertanejos, potentos, guerreiros, que buscam sustento na fé e no labor. Cidade sonora. Bom, gente. Revista Eletrônica com Iranildo Dantas, com entrevista com as personalidades e autoridades da cidade. Bom, gente, agora são 4 horas, iniciando 4:01, iniciando o nosso programa que iniciou ontem, chamado Revista Eletrônica, para levar Medeirinho, está aqui comigo, as informações de Cruzeta, o que aconteceu, o que acontece e que vai acontecer em Cruzeta. A história. O microfone está um pouco... Tá bom o microfone? A história de Cruzeta, né? O senhor que sabe muito. Pô, gente, estou aqui com Medeirinho. Medeirinho, que é neto do fundador de Cruzeta, o senhor Joaquim José de Medeiros. Medeirinho cruzetense, descendente de português, foi professor de geografia, foi prefeito em Cruzeta durante 10 anos, prefeito 2 vezes, chamado popularmente o pai dos pobres na sua administração. Gentilmente veio aqui, eu convidei, ele veio. Medeirinho, obrigado pela atenção do senhor, está aqui no estúdio da TV Três Rios, que leva o nome de Cruzeta, Três Rios. E o senhor, como uma pessoa que o pessoal gosta, quer bem, lutou na política durante muitos anos. E o propósito é esse, o senhor, como neto do fundador de Cruzeta, muito obrigado pela atenção de estar aqui com a gente. Aqui na técnica está Ivanildo, meu irmão, que é dono dessa emissora. Então, Medeirinho, boa tarde. Boa tarde, Iranildo. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde, ouvintes da TV Três Rios Web. Inicialmente, agradeço a vocês pelo convite a mim formulado e estou aqui na condição de neto do fundador desta cidade de Cruzeta, cidade em que eu e acredito que todos nós cruzetenses amamos como um orgulho Cruzeta. Então eu, como neto do fundador desta cidade, Joaquim José de Medeiros, estou aqui, Iranildo, à sua disposição para que, dentro do possível e daquilo que eu tiver ter conhecimento, posso informar a vocês. Medeirinho, já tem gente aqui vendo a gente. Luiz Soares Leite, José Jorge, Cícero Félix, Tinteiro. Lembra de Tinteiro? Está lá em São Paulo ouvindo a gente agora. E também o Cícero Félix. O pessoal começa a chegar agora, começa a vir.
Eu agradeço a Tinteiro, Dona Cota, né, de Eugênio, José Jorge e Luiz Soares. José Jorge veio aqui com o senhor na moto, né, mototáxi? Então, Medeirinho, muito obrigado mais uma vez. Medeirinho, eu sou como neto fundador de Cruzeta, me conta a história. Quer dizer, ele é descendente de português, né? Exatamente isso. Pelo que eu sei, Joaquim José de Medeiros, do qual eu sou neto, era filho de Luiz Geraldo de Medeiros. Luiz Geraldo de Medeiros era filho de Bartolomeu de Medeiros Rocha. Bartolomeu de Medeiros Rocha, filho de Manuel de Medeiros Rocha. Manuel de Medeiros Rocha, por sua vez, parece-me que já ser filho de um português. Agora me passa a memória, né? Mas era um português, viu? Antônio Pai de Bulhões? Antônio Pai de Bulhões Foi era genro de Manuel de Medeiros Rocha, viu? Esse que eu não sei, ele passou aqui a residir, parece que fugiram lá de Portugal? Não, de Portugal, não sei se ali de Pernambuco, eu não sei dizer. Eu sei que parece que ele fugiu de lá, perseguição política, e veio parar aqui, e aqui conseguiu um enlace matrimonial com a filha de Manuel de Medeiros Rocha, então ele era genro de Manuel de Medeiros Rocha. Pedrinho, antes que o senhor prossiga, parabéns. Quarta-feira, 80 anos do senhor, né? Não é isso? Eu gostaria, Iranildo, que dissesse que eu, em vez de completar 80, fosse completar 79. Mas é verdade, né? Quarta-feira agora. Parabéns, quarta-feira, 22. 80 anos. 80 anos. Se não morrer daqui até lá, com certeza anos. Vou completar os 80 anos. Então, Medeirinha, então o avô do senhor viu dessa descendência que o senhor falou aí, fixou-se ali. E por que remédio? Remédio, eu não atribuo, eu sei sim. Remédio, talvez, é porque vem uma descendência dos herdeiros de Joaquim José de Medeiros, do pai dele, de avô. Então, como em toda localidade, em todo sítio, sempre existe um local chamado Remédio, aqui Cruzeta, Cauaçu, Pau Lagoa, e aqui já era Remédio. Então a fazenda de meu avô, Joaquim José de Medeiros, chamava-se Remédios. Então, por esta razão, aqui onde nós estamos localizados, aliás, onde nós estamos aqui, na época não era mais Remédio. Me parece que já ser pertencente a Pitombeira. Pitombeira. Aqui esse local, essa rua aqui? Essa rua, porque Remédio era ali, mais ou menos, até essa rua de Ricardo da Caerne, pegando a rua de cá. Ela ia, se estendia até onde era o matadouro de falecido Sebastião Bomba, né? E até topar lá antes da Coab. E essas terras vinham até o meio do Rio São José. É bom, Medeirinho, essa conversa, porque tem gente que mora fora, gente que faz tempo que foi embora, cruzetense, que está relembrando, né? Que essa rua aqui, seu Medeirinho, o senhor sabe mais do que eu, é a rua do seu ex-colega, ex-prefeito Simval Azevedo, né? Simval Azevedo. Essa rua aqui. Então, a que o senhor atribui, ali, porque Joaquim José de Medeiros era líder na época, né? Era o líder. É verdade. Foi o principal líder que foi a Cari para conseguir a fundação, o povoado da fundação. Ele, quando veio a iniciativa da construção do açude, ele se antecipou e foi a Cari, ao prefeito interino daquela época, né, dizer da vontade e o desejo que tinha com a construção do açude, que fosse construída uma vila aqui em Cruzeta. E que essa ideia dele foi muito aceita pelos acarienses. E para isso, no dia 5 de maio de 1920, né,
É? A fundação? Não, a fundação não. Houve uma uma reunião reunião. preliminar, com ele, com algumas pessoas importantes daquela época, Luiz Geraldo de Medeiros, que era irmão dele, Cipriano Bezerra Galvão, né? E tantas outras pessoas de renome daquela época aqui da região. Medeirinho, pelo que eu soube, ele era o principal líder. Ele era o principal Liderou líder. os demais para Iacari. E no dia 27 de maio, me parece que foi no dia 27 de maio, veio essa equipe todinha aqui de Iacari para cá. Nessa época já vinha o Paulo Mendes da Rocha, que era engenheiro do Açude Público de Cruzeta, mais 2 engenheiros, aqui para o remédio, né? E nesse dia houve, apesar daquela época ser poucas pessoas, mas dizem que não tinha nenhuma casa. Aqui tinha só uma estrada que passava de Iacari para Caicó, né? Aqui na Fazenda Remédio, né? No sítio Remédio. E então, nesse dia foi concretizado realmente a ideia e a construção da cidade de Cruzeta, né? Dia 27 de maio de 1920. Medeirinho, esse ano completa 100 anos do início da construção da capela. 1921. O avô do senhor foi quem doou a terra. Isso. Quer dizer, ele, com essa iniciativa, aí se propôs a doar parte de suas terras, né, para a edificação da cidade, onde hoje encontra-se o centro da cidade. Inclusive, ele fez uma permuta de terra com Arnoldo Pereira, Armando Pereira e outra pessoa tal. No livro de Dona Terezinha Jesus Medeiros Góes diz exatamente isso, essa permuta que foi feita de terra de meu avô, que ele achou que a terra que ia doar era pouca, então ele fez uma permuta das terras, com Arnoldo e um irmão dele, né? E no livro de Dona Terezinha Jesus Medeiros explica isso muito bem, essa permuta que ele fez de terra para que fosse mais, a quantidade de terra fosse mais. Edificasse a capela. Né? Edificasse a capela e possivelmente a edificação da cidade. Aí, Medeirinho, em 21 começou a construir, terminou em 23 e depois houve os melhoramentos, ampliações, embelezamento. Né? Todos nós sabemos, nos livros escritos por Câmara Cascudo e outros tantos escritores, a data da fundação de Cruzeta é 24 de outubro de 1920, quando foi celebrada a primeira feira e a primeira missa. Mas onde hoje é o mercado, né? Onde é o mercado, naquela época, onde hoje é o mercado, onde teve uma merceariazinha de um cidadão, que eu agora não lembro o nome, né? E a latada, né? Que foi ali em Lucas. Onde hoje foi Lucas por muito tempo, ali na esquina do mercado público. Aquele Medeirinho, houve lá no dia, na data que o senhor falou aí, houve a missa e a primeira feira naquele local ali. Daí, não tinha capela. Hein? Não tinha capela, foi não só tinha no ano capela. A seguinte. capela foi posteriormente, já no ano seguinte, em 2021. Viu? E, pelo que se sabe, por muito tempo permaneceu a feira ali nessa latada. Depois ela mudou-se ali nas imediações onde foi a casa do meu fundador, Joaquim José de Medeiros, por ali, em outra latada, até que anos posteriormente, bem 10 anos depois, quando teve o início da construção do mercado público. Olha, Medeirinho, aqui tem algumas personalidades, por exemplo, Capitão Mor Manuel de Medeiros Rocha. É seu antecessor. Aí tem aqui Luiz Geraldo de Medeiros. Tanto tinha Luiz Geraldo de Medeiros, que era irmão de Joaquim José de Medeiros, e Luiz Geraldo de Medeiros, pai de Joaquim José de Medeiros. E quem foi Joaquim das Virgens Pereira? Joaquim das Virgens Pereira, pelo que eu sei, é o pai de Miguel Pereira,
de Dr. Sérvulo Pereira. Ele é o bisavô de Cipriano vereador? Exatamente. O bisavô de Cipriano, né? Cipriano, né? Ele foi quem idealizou o nome. Ei, e foi quem idealizou o nome de Cruzeta. Três rios. Lá em cima, devido ao cruzamento dos 3 rios. Quimporó, Rio do Meio e Salgado. Ele foi o idealizador. Joaquim Pereira das Virgens. Ora, uma coisa interessante. Joaquim das Virgens Pereira, ninguém pode dizer que foi um grande baluarte na política também de Cruzeta. Ele era o pai de Dr. Sérvulo Pereira, o nosso primeiro prefeito, pai de Félix Pereira de Araújo, que foi vice-prefeito na administração com Dr. Silvio Bezerra de Melo. Simultaneamente, presidente da Câmara, seu Félix. Félix Pereira, que naquela época os vice-prefeitos eram quem assumiam a Câmara, né? A Câmara. Eu acho que eu tenho até aqui, isso aqui, notado. Se eu quiser, fica à vontade aí. Estamos conversando com Medeirinho, gente, você chegando agora. Medeirinho, neto do fundador de Cruzeta, o senhor Joaquim José de Medeiros. Medeirinho foi prefeito aqui durante 10 anos. Olha, portanto, em 1955, o senhor Félix Pereira de Araújo foi eleito vice-prefeito na chapa com Dr. Silvio Bezerra de Melo. Mandato de 31 de janeiro de 1955 a 31 de janeiro de 1960. E de acordo com a lei estadual número 109, de 14 de dezembro de 48, o vice-prefeito assumia a presidência da Câmara, não só daqui de Cruzeta, como também de outros dos municípios brasileiros, coincidindo o mesmo mandato de vice-prefeito. Se o senhor tiver algo mais depois, pode até ler tudo que tiver aí depois. Medeirinho aqui, um abraço aí para... Tá vendo a gente agora em Uberlândia, em Minas Gerais. Francisco de Assis Toscano, ele chama Pinguim. Ele Pinguim, eu já sei quem é Pinguim. Então ele Pinguim era filho de Maria Bernardino? Ele tá vendo a gente agora em Uberlândia, mandando um alô pro senhor. Muito obrigado. Gosto muito desse homem, ele botou aqui. Né? Maria da Luz, Francisco das Chagas, enfim, o pessoal aqui, olha, seu Medeiros, sou filho de Chico Bernardino. Filho de Chico Bernardino. Sim, Medeirinho, então tem também Dr. Constantino Reis Rocha, Dr. Paulo Mendes da Rocha. Isso. E Dr. Silva Aderne, engenheiros. Os primeiros engenheiros do Açude Público de Cruzeta. Até, Medeirinho, quando começou a Cruzeta, foi muito bem traçada ali no centro, foi muito bem traçada ali a planta, né? Muito bem traçada. E essa planta foi traçada por Francisco Raimundo de Araújo. Esse Francisco Raimundo de Araújo, eu não sei exatamente quem era Francisco Raimundo. Só conheço ele por Francisco Raimundo de Araújo. Aqui tem, Medeirinho, também Dr. Sérvulo, primeiro prefeito, né? Primeiro prefeito. O senhor Jefferson Medeiros, o senhor Jefferson Medeiros, primeiro professor. Primeiro professor, Jefferson Medeiros, viu? Jefferson Medeiros e a senhora Sinhá Medeiros. Sinhá. E eles, sabe aonde é que eles funcionou a escola? Na casa de meu avô, Joaquim José de Medeiros. Que hoje é a loja. É a loja, viu? Dona Sinhá também foi a primeira agente dos Correios de Cruzeta. Quem? Dona Sinhá. Dona Sinhá foi também a primeira agente dos Correios. Exatamente. Otávio Lamartine, primeiro chefe da estação experimental do Seridó. Iracema Brandão de Araújo. Iracema Brandão de Araújo foi a primeira diretora da escola. Otávio Lamartine. Quando Gambroso, o primeiro pároco. Dona Iracema. Peraí. Quem foi? Esté? Não. Iracema Brandão de Araújo, primeira diretora. Doutor Ivan Meira Lima. Primeiro juiz da comarca de Cruzeta. Doutor Ferdinando Couto. Primeiro promotor de justiça. O senhor está bem informado, que isso aqui eu guardo faz muitos anos. Né? Aí a gente não combinou nada, mas tá beleza aí. O Medeirinho, tem aqui, olha, o primeiro prefeito, doutor Sérvulo. O Medeirinho, ele foi nomeado, né? Nomeado, quer dizer, primeiro a criação do município pela lei 915,
a Lei 915 de 23 de novembro de 1953. E publicado no Diário Oficial no dia 24 de novembro de 1953. Então, 25, era criado 25, o município de Cruzeiro, desmembrado do município de Acari. Publicado dia 25 de novembro, né? Hein? Foi publicado dia 25 de novembro. 24, não? 25. 25 Beleza? ou 24? Sabe uma quem coisa... é Padre João Clementino de Moraes? Foi o primeiro padre, O primeiro celebrante que celebrou Da- a missa lá no dia 24 de outubro 24 de outubro de 1920. Tinha Dona Bida e Maria Mary de Acari, primeiras catequistas. Catequista. Vereador, Ei, Dona Bida, eu alcancei ela, Dona Bida. Um fato interessante. Dizem que a gente, eu não sei, esse negócio da morte, camada atrás o dia de morrer, mas Dona Bida puxava um jumento com cabresto ali na rua João Gomes, o que você sabe, né? Ela carregando água. é a rua que eu moro. Hein? O cabresto estourou, ela caiu, bateu com a nuca numa pedra, quebrou isso aqui e morreu. Essa eu não sabia não, a história, né? É Dona verdade. Bida, era a primeira Dona catequista, ela e Dona Maria Amélia É. de Acari. É. Primeiro delegado, Sebastião Santos. Esse aí eu não eu sabia. pesquisei. É. Aí me deu uma veja só, Doutor Severo passou 1 ano e 1 mês como prefeito. 1 ano e 1 mês, Que foi nomeado, né, temporariamente. né? temporariamente, interino. E você sabe quem foi os primeiros 4 funcionários da prefeitura? Não, senhor. Paulo Simão Bezerra, secretário. Senhor que antes, Dona Edith foi Edith Cruz? Não. Foi não, né? Paulo Simão Bezerra, secretário. Cícero Dedice de Góes, tesoureiro. Tomás Pires de Albuquerque, Tomás Eles, fiscal. E Geraldo Pereira dos Santos, Geraldo Alves dos Santos, Geraldão, arquivista. Viu? Arquivista. Geraldão era. Ele mora em Natal. Mas não é Geraldo você- Sacristão, não. Era Geraldo Sacristão. É, eu Geraldo conheci demais. Foi os 4 funcionários. O primeiro foi quem, Medeirinho? Hein? Paulo Simão. Paulo Simão. Paulo Simão, para quem não sabe, é filho do E ex-prefeito prefeito Cícero Simão Bezerra, né? Bezerra. Cícero Simão Bezerra. Aí depois, Foi vereador também em Cruzeta. Paulo Simão Bezerra. muito Viu? inteligente, Hein? muito inteligente, né? Muito inteligente, muito inteligente. Saiu daqui, foi para Natal, de Natal conseguiu ir para Brasília, ocupou uma função importante lá junto, naquela época era fácil de conseguir as coisas, né? E ele ocupava uma função importante lá em Brasília, na Câmara, não sei, devia ser no Senado. Porque antigamente, Medeirinho, não tinha concurso, mas o cara que era preparado, ele chegava e dava É. show, né? E tinha naquela época o apoio de uma pessoa do qual o pai dele fazia parte, a antiga UDN, do falecido e saudoso Dinarte Maris, Neto Maris. que ele era senador naquela época. Aí foi Paulo Simão, o outro foi quem que o senhor disse? Então, Cícero Dedice de Góes. o senhor Dedice, irmão do doutor Pedro Góes, foi prefeito também. Foi prefeito. Foi vice-prefeito na chapa de Baé, a primeira disputa. Você sabe, aqui em Cruzeta... Não, senhor, a primeira disputa foi com o doutor Silvio. Hein? Doutor Silvio. Não. Sim, ele foi vice hein? Não, senhor. Olha, primeiro prefeito nomeado Silvio Bezerra de Melo. Ou Doutor Severo Pereira de Araújo. Aí veio acordo Silvio Bezerra de Melo e Félix Pereira de Araújo. É? Aí veio a disputa. Joaquim Lopes Pequeno, Baé, Pedro Atelvino de Góes, vice, contra João Bernardino Filho e doutor Severo Pereira de Araújo. Joca Matia. Joca Matias. João Bernardino Filho era Joca Matias. Então, doutor Silvio Medeirinho doutor Silvio passou, eu notei aqui, ele passou 5 anos como prefeito. Como prefeito. Naquela época, foi doutor Silvio, seu Baé e Pedro Góes, cada um passou 5 anos. 5 anos.
Do seu Baé, Joaquim Lopes Pequeno, né? Joaquim Lopes Seu Pequeno. Baé. Doutor Pedro, 9 anos. Aí depois houve a primeira disputa, quer dizer, em 1959, a eleição foi em 1959, né? Deixa eu olhar aqui. Primeiro prefeito constitucional, Silvio Bezerra de Melo Félix Pereira de Araújo. Eleito em 1954 e empossado em 31 de janeiro de 1955, os quais permaneceram nos cargos até 31 de janeiro de 1960. Mandato de 5 anos. Se é que em 31 de 1960 foi a posse do segundo prefeito Joaquim Lopes Pequeno. Quer dizer, conhecido. Se ele governou até 1931 de janeiro, mas em 31 de janeiro, justamente, já veio a posse de Joaquim Lopes Pequeno, seu Baé, que disputou com João Bernardino Filho, Joca Matias. Olha, um abraço ao pessoal que está vendo a gente. Minha esposa Carminha disse, sabe muito. Com o senhor. Sabe o quê? O senhor sabe muito. Sabe? É aqui Isabel Maria. Isabel é bebezinha. Também tá vendo a gente. Bebezinha de seu primo. Sei. Casada com Aldo. É. Tá aqui também. Tem Beta e Zequinha Azevedo. Pessoal que tá... A Erivanaldo Gonçalves. Erivanaldo perdeu a avó ontem, né? Dona Maricuta. Maricuta. Dona Maricuta, sogra de Ferrário, que faleceu ontem. Aqui? Sim. E aqui Erivanaldo é neto dela, né? Tá aqui. Também tá assistindo a gente aqui. Faleceu essa pessoa ali. Foi Dona Maricuta, se eu não me engano, bem 100 anos de idade. Era bem 100 anos. E né? aí, esse menino aqui é neto dela, mora no sul do país. Tá aqui assistindo a gente também agora. Então, pois é, Medeirinho, aí... Então, vamos lá. O senhor quiser prosseguir com os prefeitos... Então, no caso dos prefeitos, então, veio Joaquim Lopes Pequeno, a primeira disputa, Joaquim Lopes Pequeno e Pedro Etelvino de Góes, que disputou com João Bernardino Filho. Em seguida, já em 1900 eu não tenho a data exatamente, aí veio o acordo para a escolha de prefeito, doutor Pedro Etelvino de Góes e Geraldo Lopes de Araújo. Acordo entre as lideranças políticas. Governou de 65 a 70. A 70, né? Pronto. Acordo. Governou de 65 a 70. Em 1900, o segundo acordo, que primeiro, Silvio Bezerra de Melo, segundo, Pedro Góes, né? O terceiro... Oi, tá aqui, Medeirinho, tá aqui, eu até coloquei aqui já, ó. Cícero Simão Bezerra. Cícero Simão Bezerra, né? Governou de 70 a 72. Por que, Medeirinho, assim tão curto? Só foi 3 anos. Ele faleceu? Não sei por conta daquela, só foi 3 anos. Ele teve um acidente que ele faleceu, né? Mas ele faleceu em 73, depois que ele governou até 72, em 73 ele faleceu naquele trágico desastre ali entre Cornol e Acari. Medeirinho, o senhor... Bom... Em 60, eu vou aqui fugir um pouco do assunto, mas pra gente pegar o senhor já morava por aqui em 60 e o senhor foi um dos pioneiros da festa da colheita. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, viu? Tá bom. Pode prosseguir. Então, Cícero Simão Bezerra e Erli Hernando de Araújo foi o prefeito de acordo, quer dizer, o terceiro acordo. Então, lá se vai. Lá, Simão vem em 1972, vem a política novamente. Dessa vez, as lideranças políticas do município ajeitaram, fizeram um acordo. Pedro Etelvino de Góes e Simval Azevedo. O quarto acordo. O quarto e último acordo. Daí pra cá, o pau falou francês. Que tem aqui, Medeirinho, tem aqui de 73 a 77. Hein? Foi Dr. A Pedro. 76. Dr. Pedro, né? Dr. Pedro, só 76. Embora lá na prefeitura, tá na galeria, tá 77. Mas ele só governou mesmo que em 1º de janeiro de 1977 ele entregou o mandato. Quem sabe, né? Aí veio
Aí vem, em 1976, aí vem a disputa, Simval Azevedo e Chico Louro, Francisco Inácio de Medeiros, contra João Lázaro e Doralice Medeiros. Era vice. E ainda tinha um terceiro candidato, Erli. Erli Hernani de Araújo e Leoni Castelavale, né? Que ele é Leoni, foi o vice de Erli. Hein? Foi o vice de Erli. Rapaz, olha aqui. Pode prosseguir. Hein? Pode prosseguir. MDB. MDB. Era MDB, né? Uma coisa interessante, na política existem essas coisas que falam. Quer dizer, os candidatos realmente era seu Simval Azevedo, que tendo como vice Francisco Inácio de Medeiros, Chico Louro, que era meu tio. Inclusive, Chico Louro era sogro do ex-prefeito Geraldo Alves. Hein? Era sogro. Sogro do Geraldo Alves, Alves. Sogro do Geraldo Alves, né? Que ele já tinha sido vereador, Chico Louro já tinha sido vereador em 1970, se eu não me engano, em 1970. Ó, aí os rumores, não tinha nenhuma possibilidade de Erli, falecido Erli, ganhar a eleição. Dizem, olha, não me chamo para testemunha. Dizem as mais línguas, eu sei dessa daí. Sabe, né? Sei. Então, o seu Simval chamou Erli e propôs que ele não tinha possibilidade de ganhar. E eu não sei o que houve lá, o que resultou. Erli fugiu um pouco da campanha, deixou de pedir voto. No final, seu Simval ganhou a campanha, porque naquela época quem ganhava era João Lázaro. Medeirinho, isso é interessante. Também dizem que também quem era forte é Joca Matias. Mas doutor Pedro, Joaquim Lopes tinha o apoio de doutor Silvio, que era forte. Né? Comenta-se também. Vamos dizer que são as lendas. Que o forte era Joca Matias, mas aí Joaquim Lopes tinha o apoio do doutor Silvio. Tinha sido um bom prefeito e tinha. Né? Como no caso também aqui de João Lázaro e seu Simval. Né? Mas, para isso... Que foi um ótimo prefeito. Seu Simval foi um ótimo prefeito. E eu, naquela época, João Lázaro me chamou várias vezes para eu ser candidato. Tanto ele era ser vice, como vice-versa. Mas eu, em atenção a Chico Louro, que era meu tio, não quis entrar na campanha. Não quis. Mas tio legítimo? Tio legítimo. Ele era irmão de sua mãe ou de seu pai? De minha mãe. De sua mãe. Francisco Inácio de Medeiros, vulgo Chico Louro, filho de Miguel Laurentino de Medeiros e Ana Maria da Costa, era irmão de minha mãe, Maria Rosa da Conceição. O senhor hoje tem uma Maria Rosa em casa? Tem uma Maria Rosa, viu? Sua filha, né? Viu? Bom, aí, em 1982, lá vem o besta aqui. O besta, viu? Entra beco, sai beco. Hein? Entra beco, sai beco. Participativamente. Foi eu, lamentável, contra o Dr. João, e com todo o respeito que eu tenho à pessoa do Dr. João, eu não era para ter sido candidato contra o Dr. João. Coincidiu, não é? As duas vezes, não é? Seu Simval não queria me apoiar, apoiou Dr. João. Dr. João era eu e Geraldo Alves, e Dr. João e Maurício Canuto de Moraes. Não, João Garcia de Araújo. João Garcia de Araújo. E tinha um terceiro candidato, Maurício Canuto de Moraes, do PMBB, e José Walter de Azevedo. Que tinha uma caixinha de som em cima do carro, dizia que era caixa de fósforo. Você sabe que política sai tudo, né? Política, né? Política é isso. Bom, mas era então, em 1982, foram 3 candidatos. O besta aqui, com Geraldo Alves, 525 votos de maioria, contra, mais uma vez, lamento, Dr. João de Castro Feitosa da Silva e João Garcia de Araújo. E o terceiro candidato, que foi Dr. Maurício Canuto de Moraes e José Walter de Azevedo.
E se o espírito não me engano, ele teve 250 votos. Naquele tempo o MDB era fraco. Era fraco, né? Fraco. Mas era um grande engenheiro, doutor Maurício. Grande engenheiro. É. Outro dia eu perguntei, você sabe que eu estou escrevendo um negócio, e ele disse o seguinte: a razão dele ser candidato. Maia. Pode falar, que ele vai dar uma saidinha. Maia. Foi a razão dele como chefe do perímetro irrigado. É o cara da moto, mas veio buscar o senhor. Mas não é agora não, ainda falta meia hora ou mais. Aí eu disse que ele vinha. Mototaxista. Não, tá certo. 4h30 agora, vá. 4h30, né? Pode prosseguir. Então ele disse que é o seguinte: ele, como chefe ali do. Da ANCAR, depois é Maté. Não. Sim, doutor Maurício. Doutor Maurício Canuto Moraes, ele como chefe ali da DR, então ele ficava arrumando máquinas, essas coisas, para as pessoas fazerem alguns serviços de suas propriedades, e aquilo o pessoal foi impulsionando ele, fazendo com que ele fosse candidato a prefeito. Foi uma das razões que ele disse que foi candidato a prefeito. Que foram, Medeirinho, 2 pessoas que mereciam ser prefeito aqui, eu acho. Doutor João, concorda? Merecia ser prefeito aqui, merecia. Merecia. Como também o senhor Ronaldo. Ronaldo merecia. Ronaldo. Mas coincidentemente disputou, né, contra... Infelizmente a política faz parte dessa coisa. Eu acho que é o destino, né, eu acho. É assim, o destino. Não nasceu... Não... Olha, Ivanildo, aí se eu for relacionar os prefeitos, vou dizer em linhas gerais. Então, passou 1982, 1988, lá eu apoiei. Ele foi embora, né? Já foi. Eu apoiei Geraldo Alves. A maior maioria, até hoje, 757 votos. 757 votos. Aí Geraldo Alves e doutor João. Doutor João, que tinha sido candidato em 82 a prefeito, foi o vice de doutor João. E do outro lado, Ronaldo Gomes, eu acho que foi Ronaldo Gomes, não foi? Contra quem? Contra seu Geraldo? Sim, contra Geraldo. Foi Ronaldo Gomes Zé Góes. Zé Góes. 88. 92, Geraldo Alves não quis me apoiar. Estava certo ele me apoiar, não me apoiou. Passou a apoiar doutor João novamente. Pela situação. E eu, pela oposição, fui candidato com Zé Leônda. Naquela época aí, foi doutor João e doutor Maurício. Doutor Maurício Canuto Moraes foi o vice em 92 com doutor João de Castro Feitosa da Silva. Bom, e do outro lado, o besta aqui com José Leônda. Aí aumentou 100 votos, foi 625 votos. Mais uma vez, eu não vou nem relatar o caso que aconteceu de doutor João ter sido candidato. O culpado disso foi o ex-prefeito daquela época. Ponto final. Não, isso a gente veio falar sobre a história, mas aí da história também, mas deixa pra lá isso, né? Um abraço a Ariane Chirais está em Natal assistindo a gente. Ariane Chirais é de Natal, tá vendo a gente agora. A Ariane é filha de seu Geraldo Bezerra. Geraldo Bezerra, pronto, ela tá vendo a gente aqui. Sei. Bom, aí passado 92, 96, aí veio Geraldo Alves, que foi candidato, 96, 2000, a primeira 96 foi contra Ronaldo novamente, ele ganhou, 2000 foi Geraldo Alves novamente contra Dona Mônica, 2004 Sali e Zé Jerônimo. Não, Dona Mônica primeira. Dona Mônica primeira. Foi a primeira vice de Sali. Foi a primeira vez. Aí a segunda foi Jerônimo. Aí vem Sali 2004, 2008, vice de Maria das Dores Macena. Todas as duas vezes, tanto 2004, 2008, foi Maria das Dores Macena, a vice de seu Geraldo. De Geraldo. De Sali, um foi Mônica, outra foi Jerônimo. Jerônimo, é isso mesmo. Eu troquei as bolas aqui, veja lá.
A vice de Maria da Dor Macena foi Geraldo Alves, duas vezes. Duas vezes. Duas A vezes. de Sali, uma foi Mônica, a outra foi Jerônimo. Jerônimo. Aí veio Nena. É. Bom, aí veio 2012. Nena. Nena ganhou de Jerônimo. Ganhou de Salê. 2016. Lá vem Salê novamente. Ganha de Nena. E 2020. Mas no caso aqui, Medeirinho, Nena ganhou de Joaquim. Ganhou de Joaquim. Foi. É que eu não né? É um papo assim, sem combinado, a gente tá. Às vezes falha, né? É. Aí hoje o senhor tá com um filho que é prefeito atual de Cruzeta, que tem o nome do fundador da cidade, seu avô. Exatamente isso. O que é que tá achando aí até agora? 8 meses. Iranildo, eu sou suspeito. Claro, mas tem que dar opinião, né? Eu sou suspeito para dizer. Não sou. É? Mas faz parte. Bom, o que eu estou sentindo é o seguinte, dentro da política. Quando o sujeito está mal, os eleitores que estão com ele passam a desertar dele. E hoje, pelo contrário, talvez umas 5 lideranças políticas que não votaram com ele estão se colocando à disposição dele. Significa, isso sem se falar em determinados eleitores, que eu não vou citar nome aqui de ninguém, porque é falta de ética, mas talvez uns 10 a 15 eleitores que antes votaram com Sali e estão com Joaquim, dizendo que na próxima estão com relação à administração, 8 meses. Eu só acho que a pandemia contribuiu para a economia brasileira cair e acontecer, o administrador ficar um pouco desnorteado com a administração, porque realmente, quer queira, quer não, essa pandemia atingiu muito a economia brasileira. Foi, atingiu muito. Então, o que eu acho é o seguinte, acho que ele está bem e com certeza, já que ele está recebendo esses apoios de adversário, é sinal de que ele não está mal. Liderança Joaquim José de Medeiros, fundador. Veio o neto Medeirinho e agora o bisneto Joaquim. É um prazer, né, Medeirinho? Viu? Ter na família, o senhor está consagrado na família, ter o avô fundador e o filho prefeito. Outra coisa, na história de Cruzeta, a primeira vez que o prefeito elegeu sua mulher, primeira dama, vereadora. Joaquim. E também, como você acabou de falar, a primeira vez que um ex-prefeito dentro de Cruzeta que elegeu o filho prefeito. O que é o que o senhor atribui a isso? O que eu atribuo é o seguinte: Joaquim foi um sujeito que perdeu a eleição em 2012. Não foi? 2012. Ele perdeu para Nena. Então Joaquim não saiu de Cruzeta. Ele ficou trabalhando em Cruzeta, dando assistência, não fugiu dos seus eleitores. Quer dizer, 2012, quando ele perdeu a eleição, ele permaneceu aqui em Cruzeta. Então isso, com certeza, ele foi ganhando apoio do povo cruzetense. Então, com a ajuda, quer dizer, hoje eu não me considero apenas uma forcinha que dou ajuda a ele, né? Então reuniu. Outra coisa, a administração de Joaquim é muito voltada para uma coisa, para uma união de família. Você pode observar que Joaquim sempre é sediado por Maria Rosa, por Paula, por Mauricéia e a própria Ana Luísa. Há um suporte. É um suporte da família, a administração de Joaquim José de Medeiros. Agora, Joaquim é um sujeito atuante, muito dedicado às coisas de Cruzeta, e uma coisa que levou a ele gostar de atender bem as pessoas, falar com todo mundo, conhecer as pessoas. Isso faz com que as pessoas dizem: esse aqui é o prefeito, está falando com todo mundo, conhece todo mundo, né? Isso juntando uma coisa com a outra, isso levou ele a ser o prefeito de Cruzeta. Falando aqui, os vereadores
primeira administração da Câmara de Cruzeta, Antônio Alves da Cunha. Conheceu? Conheci demais, Antônio Alves da Cunha, e eu entrei em entendimento com o sogro dele, não, o sogro não, Genro. Pedro George. Genro. É, É casado com a neta, Com a- neta dele, a neta, né? com a Não, neta. É com a neta, é. com a neta, Dona Deise. É. Dona a Deise. promotora doutora Deise, né? Foi, Dona Deise foi promotora de Cruzeta, né? É. E seu Antônio Alves da Cunha, ele foi um grande baluarte, passando cinema naquela época, trazido de Natal, para construir o prédio do cinema aqui em Cruzeta. Eu não sei se você alcançou em frente à minha casa o alicerce que ele mandou construir, que era o futuro prédio do cinema. Depois, Que hoje é o clube. hein? hoje é o clube. Hoje é o clube. Inclusive, esse dinheiro também dos filmes, ele também comprou o relógio da igreja, é verdade? Comprou o relógio da igreja. Comprou o relógio da igreja. Né? Cruzeta é muito grato ao doutor Antônio Alves da Cunha. Seu Cunha. É, seu Cunha. Seu Cunha, um baixinho. Dona Donzila. Donzila, que era fotógrafa. Era. Ele era o pai, além de Dona Deise, Marisa, Sérgio e... Sérgio eu alcancei muito, e o outro agora eu esqueci o nome, eram 2 homens. Medeirinho, Eu acho que Sérgio já morreu. Cícero Simão Bezerra também foi vereador. Quem? Cícero Simão. Seu Simão foi vereador. João Bernardino Filho. Foi vereador, Joca sim. Matias, Joca né? Matias. João Damasceno Lopes de Araújo. João Damasceno Lopes de Araújo, que era irmão de Geraldo Lopes de Araújo. João Damasceno Lopes de Araújo era casada com Dona Elza, que era irmã do Dr. Célio Pereira de Araújo e Félix Pereira de Araújo. Ladislau Solvino de Medeiros. Lalau, todo mundo sei onde alcançou Lalau. Lalau né? demais. É, Foi Lalau. meu vizinho. É. Miguel Pereira de Araújo. Miguel Pereira de Araújo, irmão de Félix Pereira e Dr. Célio Pereira de Araújo. Sebastião José de Araújo. Sebastião José de Araújo, o avô de Salim, José Salim de Araújo. Tibutino Bezerra de Araújo. Tiburtino Bezerra de Araújo, conheci muito bem. Um homem de força. É um homem de força. Você sabe daquela passagem da cobra? Sei, vai, conta aí. Hein? Conta aí pra... O que se sabe, né? Inclusive Zé Nilton, que é da família, Tiburtino era casado com América. América era irmã da mãe desse Zé Nilton, que era a mulher de João Estevão. Do sindicato? Hein? Ele foi do sindicato? Não, Zé Nilton? Não, é não. Não, Zé É Nilton. outro. Você alcançou João Estevão? Dono daquele... Do hotel? Sim, do hotel? Demais. Pois é. Marido da A Dona mulher Verônica. dele era irmã de América, que era a mulher de Tiburtino Bezerra. Viu? E Tiburtino Bezerra era dono ali da fazenda. É uma fazenda que tem ali, já no município de Acari, onde mora um filho Zé Bom Jesus. Né? Bom, naquela época, ele, nas andanças por lá, uma cobra de veado pegou ele e atacou. Pegou Tiburtino? Sim, Tiburtino Tiburtino. Bezerra. E ele era homem de força e não conseguiu sair. A tendência dele era a cobra matá-lo. Aí ele lembrou-se de um canivete. Uma mão estava livre. Ele pegou o canivete, furou a cobra rapidamente soltou ele. Essa cobra soltou um troço em cima dele, que ele passou vários meses tomando banho com tal, para sair esse mau cheiro dele. Tiburtino, né? Tiburtino Bezerra. E Tiburtino Bezerra, eu estou entrando no entendimento que ele foi vereador para pegar os dados dele, que ele foi primeiro vereador, ou vereador da primeira legislatura de Cruzeiro, 1954. Pedrinho, outra coincidência. Em outubro de 1970, faleceram Seu Baé e Tiburtino. Foi uma coincidência. No mês de outubro de 1970, faleceu Seu Baé e Tiburtino Bezerra. Tiburtino Bezerra. Lembro demais. É, né? Agora, o senhor também foi um dos pioneiros da festa da colheita, um dos jovens daquela época, né, Medeirinho? Eu lembro mais ou menos como foi assim. 1960. Dona Alexandrina. Dona Alexandrina, Didi, Madanaíde, viu? Dona Nazaré. Dona Nazaré, Coquinha. Começou com o padre Ernesto. Que ele foi incentivador. Aí os senhores se reuniram para formar a festa da colheita. A festa da colheita naquela época era um pouco diferente da de hoje. Muito diferente da de hoje, viu? Muito.
Naquela época era mais envolvia o povo do campo. Hoje a festa da colheita envolve o povo do campo e o povo da cidade. É que eu me lembro, Medeirinho, que realmente isso aí, eu quando era criança fiz parte da Assembleia, me apresentei. E depois passei, o senhor sabe muito bem, muitos anos apresentando a Assembleia e o desfile. E chamava essa festa do agricultor, né? O agricultor vem pra rua. Depois disseram que não, que a colheita, depois houve essa... a colheita do fruto do trabalho de cada um. Do trabalho do homem do campo. Aí integrou zona rural e urbana. Por exemplo, se o senhor era médico, então o senhor se apresentava como a colheita do seu trabalho. Aí ficou essa, né? Não só do agricultor, mas também a integração do homem do campo da cidade. Né? Por exemplo, com todo o respeito que eu tenho, é bom, engrandece a festa, mas eu não vejo com bons olhos uma coleta de lixo, um carro de lixo se apresentar na festa da colheita. Por quê? Hein? O que é que tem? Porque assim, ali está mostrando a administração com todos os carros. Aí está certo. Faz parte da administração de qualquer um. Isso vem e está acontecendo. Mas eu, particularmente, e outros tantos classes que se apresentam dentro da festa da colheita, que era mais... E sim, eu não vou me adiantar, porque senão eu posso me perder aqui em alguma coisa. Porque tem pessoas que dizem assim, teto que já teve, aqui já teve, né? Não tem mais. Eu não concordo. Eu acho que vai se modificando. Por exemplo... Realmente teve uma época que chamava a cidade já teve, porque Cruzeta já teve uma agência do Banco Nacional. Exatamente. Exatamente, e fugiu, né? Por exemplo, o cinema. Não tem cinema. Mas aí veio a televisão, veio... Então, assim, as coisas foram se modificando. Isso faz a evolução dos tempos. Hoje em dia é importante a televisão e rádio. Mas a internet está chegando muito... Ultrapassando tudo. Porque já é outras pessoas, outra geração, outro pensamento. Né? É verdade. E aí a gente... Olha, tá vendo, visto agora, a gente tá vendo a gente aqui agora e vendo a gente e ouvindo em qualquer parte do mundo. Isso é importante, que não tinha. Então tem a coisa que já teve, mas aí ela vai se modificando. Eu acho assim, vai melhorando ainda mais. Então, um abraço a Francisco, mandou um alô para Joaquim, Dona Marluce. Tiburtino era dono do sítio que era nosso. Quem disse foi Pinguim. Quem? Pinguim de... Sei. Ele disse que era Tiburtino foi dono do sítio que era do pai dele. O pai dele era? Ali na ilha de... Ali na ilha? Na ilha. Mas além desse, ele tem um outro sítio no município de Acari. Mais antigo, né? Eu esqueço. Mais antigo. Mais antigo, viu? Mais antigo. Viu? Aí, Medeirinho, o senhor nasceu aqui, não foi? Em Cruzeta. Nasci naquela casa onde hoje moro. Lá do sítio. Não, aqui na rua. Na rua, o senhor nasceu ali. Nasci ali. E disse, Medeirinho, que... Naquela época não existia parteira, mas a parteira foi Ana Fernanda. É muito falada, né? Ana Fernanda. Muito famosa. Diz que a casa, onde é a prefeitura hoje, o centro da prefeitura, ali nasceu o Joaquim das Virgens, foi? Não, foi o pai de Cipriano. O pai de Cipriano. Pacífico Medeiros, que foi prefeito em Jucurutu 2 vezes. 2 vezes. E disse que ele nasceu naquela casa que hoje é sede da prefeitura. A prefeitura. Isso aí eu não me recordo. Quem sabe muito bem disso é Dona Eliette, que é a mãe de Pacífico. Mas disse que foi. Disse que o seu Joaquim morava lá e ele nasceu. Aliás, Dona Eliette, a esposa de Pacífico. Diz que nasceu ali. A mãe do vereador e de Pacífico Medeiros, aquele da ração. A gente que é cruzetense, que gosta de cruzeta, eu, primeiro, particularmente, acho bom quando o Cruzeta está crescendo, o pessoal está melhorando de vida, embelezando. Então, uma coisa que eu fiquei feliz, a sede da prefeitura mudar ali agora, né? Aquele prédio que estava ocioso, é o prédio abandonado, e agora vai ser lá a sede da prefeitura, né? Onde era o cartório. Onde era o cartório. Onde era o cartório eleitoral. É o primeiro cartório eleitoral. Então ali... Agora, Cruzeta elevou a cidade... No livro de Dona Terezinha tem, depois eu vou lhe dar. Foi levado a comarca, depois caiu,
Depois foi elevada novamente, caiu e agora perdeu o cartório eleitoral. Que nós não temos mais zona eleitoral. Pois é, agora que o pessoal sabe que os cruzetenses tinham um sonho de naquela praça Celso Azevedo ser os 3 poderes. Os 3 poderes. E está coincidindo, né? Agora o executivo, Só falta um prefeito chegar e comprar aquele terreno que é de Adriano Góes e construir a Câmara. Não, eu conversando com o Itan Lobo, que eu dou bem com todo mundo, graças a Deus. Eu conversando com o Itan Lobo, presidente da Câmara, conversei semana passada. Eu disse, Itan, eu sonhei que você ia comprar aquele terreno para fazer o prédio da Câmara. Brincando com ele. E ele disse, Iranildo, você está adivinhando. Porque a gente tem esse pensamento, mas eu acho que não sei se o proprietário vende e não sabe o preço também. Mas seria Câmara, Prefeitura e Fórum e Promotoria, né, ali naquela praça. Os 3 poderes. Eu brincando com ele, ele disse, você está adivinhando que a gente tem esse pensamento. Mas aí ninguém sabe se o proprietário vai vender, né? Se ele vende e quanto. Aí eu entrei na Câmara, achei muito... O senhor entrou lá recentemente. Entrei. Muito bonito agora, né? Que eles fizeram lá uma modificação lá dentro, ficou muito bonito. Muito bonito. Parabéns, Itan Lobo, eu disse até ele lá, a fotografia de todos os presidentes de Câmara e vereadores. Rapaz, vereador, muito bonito aquilo ali, eu entrei lá. Muito bonito. Parabéns aos vereadores, aos vereadores de Itan principalmente. Então seria legal, né? Mas aí eu acho que o homem não Agora, pensa. interessante, não pegou os primeiros vereadores desde 1954, né? Não tem a foto, não é? Não tem foto. Não tem foto. Eu esqueci de olhar isso, mas vou olhar amanhã, talvez. Amanhã não. Brevemente. O que é que o senhor acha de Geraldo Toscano? Hein? Geraldo Toscano. Quem foi em Cruzeta Geraldo Toscano? Geraldo Toscano foi um grande baluarte que Cruzeta deve muito a Geraldo Toscano. Geraldo Toscano foi ele foi vereador pela primeira vez em 1966. Ele ficou na suplência e assumiu. E foi vereador até 1988, parece. Mas era uma mente fora do comum. muitos conhecimentos jurídicos. Muito conhecimento. Compadre Geraldo Toscano, eu acredito que ele ainda assiste todos os dias o Jornal Nacional, A Voz do Brasil. A Voz do Brasil. Vive por dentro de todas essas leis. Eu tenho muita coisa nesse negócio que eu estou escrevendo a respeito dos políticos de Cruzeta, feito por ele. Foi um grande presidente da Câmara, não foi? Grande presidente. Funcionário da estação. Funcionário. Como se diz, a maioria das leis durante esse período, tudo foram redigidas por ele. O senhor vai ver que o povo é sábio. Porque, seu Geraldo, a gente sabe que todo político, muitas vezes, tem um dom da oratória. O senhor tem. Dom da oratória, né? Ele não tinha. Não tinha. Mas ele tinha aquela a dicção, de dicção. Né? Mas aí ele sempre venceu. Porque o povo reconhecia que ele tinha o que dar à Cruzeta, né? Eu lembro muito bem, e eu não sei se foi em 82, eu pedi a voto tranquilamente para ele. Pronto, não sei. O menino falando aqui, neto vereador. Hein? Neto vereador foi também. Manuel Antônio Maria. Foi também, o menino falou aqui. Foi Manuel Antônio Maria também, né? Se for puxar, tem muitos, né, Medeirinho? Puxar por muito, viu? Cada um tem sua contribuição. Todos foram importantes. Eu acho o seguinte, os prefeitos, vereadores foram importantes, cada um de sua maneira. Sua maneira. Isso, cada prefeito tem sua maneira de administrar, tem na sua área que você atua mais. Por exemplo, Joaquim hoje, ele atua mais na parte de limpeza. E no social, de modo geral, né? No social. Porque existe divergência, evidentemente, é claro, em tudo, mas depois isso passa, né, Medeirinho? Né? Política é assim mesmo. Política é assim como mesmo. Também em outros setores. Eu lamento muito que hoje eu tenha umas 3 a 4 pessoas que não falam comigo por conta de política. Mas são políticos? Não são políticos. Não são políticos. Não são políticos. Enquanto eu procuro dar o exemplo, outro dia eu me encontrei com o Sali, eu apertei a mão dele, ele apertou a minha e falamos tranquilamente. Pra que isso, rapaz? A política passa e nós ficamos. Eu? Até tem uma charge na internet que tem uma brincadeira que fizeram. Lula conversando com Bolsonaro. Enquanto isso, o povo brigando um com o outro. Viu? Então, realmente existe isso, né? O político, ele, na hora da campanha, é claro que tem que haver. Depois passa, né? Mas tem gente que fica intrigado. É um cidadão lá que mora no sítio, quando ele me vê, a cara dele, ele já foi muito da minha casa, desse tamanho a cara dele pra mim. Mas faz parte, né? Faz parte. Faz parte, Tem outro que
Eu comecei a falar com ele, ele deixou de falar comigo, então no dia que ele quiser falar comigo, eu estou pronto para falar. Mas chega então, chega esse dia, porque isso né, isso passa, tudo passa. Aí o senhor, qual a sua perspectiva para o futuro do Brasil, do estado e do Cruzeta? As três esferas. Rapaz, essa pergunta é muito obscura. O futuro ninguém pode prever. A Deus prever. pertence, né? O futuro a Deus pertence. Até hoje nós estamos sabendo. O senhor viu que agora o mundo inteiro se modificando, né? Agora o Talibã no Afeganistão. Pois é, aquele negócio daquele, tal. Vem se modificando, né? Existe muita modificação. Ninguém sabe aqui, dizer, há poucos tempos o Lula era aquele ladrão, tal. Hoje está sendo Deus do céu. São Luís, agora já é São Parece Luís. Que o brasileiro, não, ele sabe o que quer, mas não sabe o que não quer. E acabou. E outra coisa, eu digo muito, Pedrinho, que quem gosta de política tem que gostar mesmo, porque tem que gostar para ser político. Né? E em política vamos ficando por aqui pro Cruzeta, que a gente conhece o povo e sabe mais ou menos as coisas. Quer dizer, não é o voto de Cruzeta que vai eleger Bolsonaro ou vai eleger Lula. E o Estado também, né? Assim, contribui um pouco, né? O que interessa no momento é a administração, né? O senhor acha que esses 8 meses de Joaquim, o que foi que ele poderia ter sido diferente? Ou está bem até agora? Está indo pro caminho certo? Rapaz, é aquilo que eu volto a dizer. O que eu acho que ele vai bem é somente essa maneira dele tratar bem as pessoas. Entendeu? Tratar bem as pessoas. Não dar carão em ninguém. É a maneira dele tratar bem as pessoas. Conversar. Andar vou dar um de a pé, andar de moto, tal, fala com todo mundo que procura ele atende na casa dele, atende no meio da rua. Isso faz com que o sujeito seja povão, né? Fique popular. Vou dar um carão no senhor agora. Dá um carão no senhor. Comigo? O senhor não era para ter construído pelo menos um busto do seu avô em Cruzeta, não fez? Meu filho, estava previsto para o ano passado. Mas não aconteceu, né? Aí, com essa doença, acabou tudo. Mas, se eu não morrer o ano que vem... Está previsto, né? O ano que vem. Inclusive, aquele menino, César Pereira, tirou umas fotos de um busto, não sei para onde, ainda está guardada comigo. Ele tirou e me entregou. Porque a gente vê em outras cidades, né? Vê aqueles ilustres, importantes homens do passado. Tem, né? Tem ali aquele... Medeirinho, aquele ali ao lado da guarda municipal ali, da sede. Tem um busto ali com uma pracinha. Ali Aquele era de um cunhado de Geraldo Alves. Ele foi expedicionário. Cruzeitense expedicionário, né? Ex-combatente. Ex-combatente. E Joaquim José vem por aí, né? Hein? Joaquim José de Medeiros. Merece, né? Se eu não morrer o ano que vem, será erguida o busto de Joaquim José de Medeiros. E no dia de 24 de outubro, Medeirinho, vai ter uma homenagem à nossa igreja matriz, pelos 100 anos, 100 anos, né? Da capela. Da capela. É importante que as autoridades, ex-autoridades, estejam presentes, né? Para essa homenagem à nossa matriz, não é? Pronto, isso é que é bom. Conheceu o Padre Ambrósio? Conheci muito. Sabe quando que ele morreu? Hein? Quando que ele morreu? Não. Em 57. Foi isso mesmo, foi com depois de mamãe. 57 anos. Depois de mamãe. Coincidência, mamãe né? morreu... Não, ele morreu antes de mamãe. Mamãe morreu em 58. Minha mãe faleceu em 1958. Ele faleceu em 57. Uma coisa. Joaquim José de Medeiros, voltando ao assunto, que tanto fez pelo progresso de Cruzeta, foi quem o fundador, tal, mas não teve o prazer de ver Cruzeta passar a cidade. Quem foi, Joaquim José de Medeiros. Não veio. Chegou a ver, né? Morreu em setembro de 1952. Alguém diz que em algum livro em Acari, é uma coisa muito pequena, que quase ninguém sabe, aqui já foi durante um dia João Pessoa, é verdade? É verdade, mas não tem nenhum documento que comprove isso. Dona Terezinha, no livro dela, fala isso. Agora, também tem uma coisinha também que eu vi uma vez com Adaltinho. Você conhece mais Adaltinho? Né? Historiador cruzetense, filho de Adalto Guerra. Sim, Adalto Guerra Filho. Adalto Guerra Filho. Tem uma matéria que ele diz que quem idealizou o nome Cruzeta não foi Joaquim
das Virgens Pereira. Ele disse que foi o Juvenal Lamartine, governador Juvenal Lamartine. Ele fala nós, mas isso aí quase ninguém sabe, né? É. A história não diz isso. Isso. Mas ele como historiador, Adaltinho, disse que foi o ex-governador Juvenal, pai de Otávio Lamartine, Pai de Otávio Lamartine. que falou isso aí. Sim, que eu Isso- acho que foi o primeiro chefe da Estação Experimental de Seridó. Doutor Otávio Sim. foi, primeiro Foi, né? chefe. Né? É. Que foi assassinado, né, Foi naquele assassinado. tempo da... Política. Pois Ei, é, e vieram matar seu Baé também. foi. E seu Baé saltou os muros e livrou. Sabe quem avisou ele? Quem? Houve esse movimento em Acari e uma pessoa veio de lá correndo, naquele tempo era estrada de barro, né? É. Veio correndo, chegou aqui, avisou a ele. Ele saiu pulando os muros. Né? E Dona Jacinta, que era a esposa dele, quando os caras bateram, ela saiu lá fora. O que é que estão querendo, né? Com a mouse dentro do bolso. Essa história aí. mas E essa eu não sabia. quem veio correndo foi meu avô, o pai Seu de mamãe, que veio correndo de Acari para avisar ele aqui. Foi. Cuidado que vem gente aí lhe queimar. Isso meu avô me contava, É. né? Naquele tempo da aquela. Pois é. Que hoje é só história, né, Medeirinho? É. Hoje é só história. Pois é, Iranildo. Você. Aí tem aqui, Medeirinho, surgiu aqui com a 1910, isso contou, 1910 começou a pensar em cruzeta, né? Quem? Construiu o açude, em 1910 começaram Sim, a pensar foi em construir 1910. o açude, né? É. 910 começaram os preparativos. No livro da Dona Terezinha Medeiros, ela fala a respeito de quem era o presidente e tal, e como foi. E então, só em 1920 foi que foi dado o passo inicial. Em 29 teve início o funcionamento da Agência de Rendas. Isso. Guarda Fiscal Francisco Seráfico Dantas, Francisco Seráfico Dantas. esposo de Dona Mônica, que foi Dona deputada. Mônica. É. Né? É. A primeiro professor. É. 35, o Otávio Lamartine foi construído. Né? Foi Foi. inaugurado em 35. 35. Primeira diretora foi Iracema Brandão. Primeira diretora do Iracema Brandão, né? Otávio Lamartine. Foi. Tem uma que Dona Terezinha fala, eu acho que foi da Senec. Zilda Cardoso foi a primeira diretora da Senec. Da Senec. É. Eu vou ver se eu vejo isso. O senhor estudou em alguma escola daqui? Não, estudou Estudei. no Otávio. No Otávio foi onde eu cursei o curso primário. Eu fiz Joaquim José de Medeiros, no Joaquim José. 1956. Eu fiz o primário ginásio do Joaquim José. Hein? Eu fiz o primário ginásio do Joaquim José. Joaquim José, Chama né? Grupo Novo e Grupo Velho. Não era? Era. Medeirinho, algo mais que o senhor queira acrescentar sobre a Cruzeta? Pois é, velho. Eu, de qualquer maneira, eu peço desculpa a você, agradeço pelo convite formulado, estou pronto para qualquer coisa. E peço desculpa aí, porque a gente vai ficando velho, vai ficando com a memória. Foi um bate-papo que a gente nem combinou o que ia falar. Eu chamei o senhor e disse, vamos bater um papo lá, não é? É verdade. Não foi nada viu? combinado. Mas eu sei da sua competência, sua história. Mas a gente sabe, né, Medeirinho? A gente vai ficando com mais idade. Né? Hoje eu sou uma pessoa que eu tenho muita ansiedade, eu sou ansioso. Né? Tenho ansiedade. E a pessoa vai ficando diferente, né? Vai esquecendo alguma coisa. Iranildo, eu vou fazer, se não morrer, eu vou fazer 80 anos. Quarta-feira. Hein? Quarta-feira. Quarta-feira. Se, como eu disse, eu acredito que talvez eu não vá morrer não, mas tudo é possível, né? Pelo menos eu vou deixar 2 marcos importantes em Cruzeta, na minha administração. Primeiro foi o ginásio de esportes. Eu acho que o ginásio... Que hoje é o Medeirão. Ginásio Poliesportivo Medeirão. Medeirão. É um marco para o município de Cruzeta. E segundo, a banda de música de Cruzeta, que teve o pontapé inicial, foi o velho aqui. Mas o senhor fez muito calçamento também, Medeirinho. Eu lembro. Mas calçamento, uma coisa, foram calçadas, eu tenho até a relação das ruas que foram calçadas. Só que eu não consegui nenhum convênio para calçamento de rua. E todos os prefeitos que passaram, Sali e Geraldo Alves, foram calçados mais rua do que na minha administração. Mas eles eram através de convênio. E o meu era com recursos próprios.
Exatamente, a coisa vai se modificando, né? Medeirinho, Vou dar o exemplo da rua Cipriano Lopes Galvão, começar ali de Dedé de Mário até sair no Matadouro. A rua Nemésio Palmeira, na minha segunda administração. Era uma rua comprida, mais de 400 metros. Hein? E bem feito. E hoje os calçamentos, lamentavelmente. Medeirinho, olha aqui, o Margarete Gentil, conhece? Conheço. Está assistindo a gente em Natal, Joseni em São Paulo. E aqui o rapaz diz, Medeirinho, padrinho do meu pai, o rapaz está em Minas Gerais. Ele é filho de Jorge, irmão de Baé, Jorge de Zé Pedro, né? Eu sei, Jorge, O meu filho- primeiro afilhado. O filho dele aqui, Medeirinho, padrinho do meu pai. Está lá em Isso. Minas Gerais assistindo É, né? a gente agora. E é Dileuza Farias, conhece a Dileuza Farias? É, irmão do Martelão. Tá também aqui vendo a gente, Margarete. Medeirinho, o que é pra gente que tá quase finalizando? O que é que o senhor faria diferente se voltasse o tempo até 1982? Que teria feito diferente? É uma pergunta polêmica. Esse é muito polêmico. Primeiro, eu não pretendo, não de forma nenhuma. Não, o que teria feito diferente na sua Diferente, vida né? profissional como prefeito? Sei, O que o senhor deixou de... Rapaziada, pode ter feito isso. sei. Você não tem isso não, né? Aí a gente dizer, hoje a escassez de recursos é muito pouco. Só a gente com o que tem em mãos, hoje é diferente. Você, naquela época, eu poderia ter um dinheiro, pagar uma luz, uma água de uma pessoa, dar um remédio que a pessoa não tinha para comprar. Hoje não se pode mais fazer isso, né? Não se pode fazer mais isso. Então, é muito prematuro a gente dizer se eu voltasse o que era que eu pretendia a fazer. Diferente. do que tinha Diferente. feito. Lamentavelmente, uma coisa eu vejo em Cruzeta. Não só os prefeitos que passaram, o que está no poder, os que vieram para frente. É o problema do jovem. O jovem deserto para outra cidade atrás de outras oportunidades. Cruzeta, quer dizer, uma prefeitura não tem condições de montar uma fábrica para absorver a mão de obra dos jovens. É lamentável, mas Mas eu só acho que é questão financeira ou a burocracia? financeiro. Financeira, né? Imagine você botar aqui uma fábrica de maior porte, quanto precisaria de dinheiro? O senhor acha que se vier realmente, nesses próximos 2 anos, vier aqui o São Francisco, as águas de São Francisco, para a região, melhora muito, né, Medeirinho? Melhora, mas pelo que se vê, Deus queira que ele bota a mão no meio e o Rio São Francisco não seque. É porque, assim, porque tá a escassez de chuva lá no sul, né? É. Mas não, eu acho que não acontece não, né? Mas se realmente vier aqui para a região do Seridó, né, a Oiticica, Cruzeta, vier aqui, melhora muito, eu acho. Melhora. Né? Aí, quando se pensa numa fábrica, toda a fábrica depende d'água. Ah. Aí, cadê a água suficiente que nós não temos? Se o senhor não tivesse sido prefeito, teria sido o quê? Hein? Na sua profissão. Agricultor. É, né? Não pensou nisso? O senhor foi professor de geografia, se eu não me Fui. engano, né? Fui professor de geografia. Na E amo Senec. geografia. Na Senec. Na Senec. Eu fui também. Eu fui aluno e foram 8 notas, 7 notas, todas as notas de geografia 10. Entendeu? Eu gosto de geografia, gosto de história e matemática. Hoje as filhas formadas. Hein? Hoje as filhas formadas, o senhor. Não são formadas, mas tem Maria Rosa, que é, né, pedagogia, né? Mauricé não é formada, mas assim mesmo. Graças a Deus, parece que os netos, tenho o prazer de dizer que esse ano 4 netos passaram, né? 2 de Amarildo, um vai ser médico, né? médico, né? O outro, engenharia civil. Eu de Joaquim Gustavo, o que é que ele vai ser? Estou lembrado do que vai ser, não. Administração? Parece que é a administração. Medeirinho, Né? o senhor lembra, o assunto aqui é meio doido, né? O senhor lembra do motor da luz, quando se apagava? Lembro, sim. Lembro. Quem era que ficava mexendo lá no motor? Hein? Finado Marco Ferreira e Finado Neguinho. É? Aí dava quantos, era, na Dava década de 50... 15 minutos.
Aí com 5 minutos, dava outro sinal. Aí apagava. Lembra quando foi o ano que chegou a energia elétrica em Cruzeta, Paulo Afonso? Em 1966. Ou 65, uma coisa assim. 65, exatamente. Viu? Que foi a 1965. inauguração do Joaquim José de Medeiros da escola. Eu estava lá no sítio. Viu? O senhor começou como funcionário da prefeitura, como funcionário, não foi? Comecei como funcionário, eu entrei concursado. Foi eu e o finado Coquinha. Coquinha tirou em primeiro lugar e desistiu e eu assumi o lugar dele. Na junta de serviço militar? Foi na junta, não? Hein? De serviço militar? Na junta? Bom, aí o serviço militar, depois eu fui para o serviço militar. Na época, seu Simval, negócio de política, tal, botou eu para junto do serviço militar. Eu fui também tesoureiro da prefeitura no tempo Pedro Góes. Houve até um fato interessante. Mas eu vou deixar para outra oportunidade. Aí disseram, aquele rapazinho bom do sítio, um rapaz honesto, vamos botar ele para prefeito. Não foi? Começou assim. Eu só não queria. Eu não queria. Eu sei de tudo. Eu trabalhei muito no incenso, negócio, IBGE não, no IBRA, negócio de propriedade. E aí o pessoal foram me incentivando, e eu terminei aceitando. Pedrinho, muito obrigado pela atenção do senhor. O senhor, assim que eu convidei o senhor na hora pelo telefone, o senhor disse, eu vou. Né? E foi assim um pouco meio louco, mas é um bate-papo, é uma conversa, não é nada de entrevista. A sua mensagem, olhando para aquela câmera, né, a mensagem que o senhor deixa para os cruzetenses, para quem mora fora, quem está ouvindo a gente lá fora. A todos meus amigos, ouvintes, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, o que eu desejo a todos, primeiro, é que essa maldita dessa doença, dessa pandemia, que fez com que tantos brasileiros perdessem a sua vida, inclusive da minha família, minha cunhada Marlene Monteiro, que perdeu a vida, é lamentável. Vamos pedir a Deus que Deus nos ajude e da maneira que ela está diminuindo, ela diminua e chegue a zero para que todos nós juntos podemos sobreviver e fazer de um Brasil melhor, um Rio Grande do Norte melhor, uma Cruzeta melhor. Parabéns a Medeirinho, porque o senhor Medeirinho disse uma coisa interessante. O senhor hoje não tem nenhum intrigado político, nenhum político intrigado com o senhor. Né? O senhor dá bem com todos, né? Isso é muito importante para quem vive na política, saber que isso passa e hoje o senhor tem amizade com todos eles. Tem a paz, né? Com todo mundo. Medeirinho, tem amizade com todo mundo. Quem mandou um alô pro senhor agora Erivanaldo disse que é filho de Hélio, né? Filho de Hélio. Erivanaldo, que morreu a avó dele. Aí, Maria Gorete Santos, boa tarde a todos. Boa tarde, meu querido compadre Medeirinho. Um grande homem, um prefeito nota 10. Esse eu tiro o chapéu para ajudar muito a todos. Esse tirava até a roupa do corpo para ajudar. Medeirinho tem uma grande história na nossa cidade. Maria Gorete Santos. Não sei quem é. Aí tem o maior líder político da história da Cruzeta. Hein? Que o senhor foi o maior líder político da história da Cruzeta. O maior líder da história disso aqui. Né? E assim obrigado. Esse sim é um grande líder político. Foi eleitor desse homem, Domingos Macedo. Quem? Domingos Macedo. Diz Macedo. Que foi eleitor do senhor há muito tempo. Né? E assim vai. Deixa eu olhar aqui mais. Então, portanto, muita gente. Deus cuide da sua família, meu compadre. Da guia de Ivo. Lá em Brasília. De estar aqui assistindo a gente. Disse, e muita gente, né? Se a gente for, passa o resto da tarde. Pois é, Ivanildo. Mais uma vez, a todos, meu muito obrigado. Obrigado a vocês. E boa sorte e até a próxima oportunidade. E quando precisar, o velho está aqui pronto. O senhor está escrevendo algo para... Estou escrevendo um negócio a respeito dos políticos de Cruzeta. Só política? Só político. Quem foi prefeito, quem foi vereador, quantos votos teve pelo partido. Tipo assim um livro, mas não... Um documentário. Documentário. Os políticos que aqui passaram. Sim, na vida de... Quem disputou também, não? Hein? Quem disputou também. Quem disputou e perdeu também. Também. E o número de votos, o que isso também? Também, viu? Vereadores. Viu? Parabéns, né? Depois você passa lá em casa que eu vou mostrar alguma coisa. Parabéns pelos 80 anos antecipado, quarta-feira.
Muito obrigado. Eu fui muito feliz em ser Mais uma vez, fui muito locutor obrigado muitos e até a anos, ser próxima. assessor, né, Medeirinho? Então aí, eu vou daqui chamar Joaquim também. Depois a gente vai... Joaquim também venha, né? Assim, a gente, é bom falar sobre a história, né, Medeirinho? Não? Então, tchau a todos, tchau. Berço da música, da fé e da esperança, és o remédio pro meu coração. Salve Cruzeta, viva Cruzetinha, meu recanto, meu torrão. Berço da música, da fé e da esperança.